Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos, simpatizantes e membros da IB7 Online, Igreja Batista do Sétimo Dia Online, sob o ministério pastoral do pastor André Ferreira Garcia Ferreira. Hoje começaremos a segunda aula, buscando responder à indagação que inquieta muitos, especialmente aqueles que, como eu, somos originários da IASD, vale dizer, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual é o tema? O sábado é o selo de Deus? Então, hoje vai ser a parte 2. Antecipando um pouquinho, caso cheguemos à conclusão de que não o seja, qual é o papel do sábado, a importância do sábado na vida e prática dos salvos em Cristo nos dias atuais? É outra pergunta a ser respondida. Mas eu quero começar lendo um texto bíblico que é do conhecimento de todos os amados irmãos. Está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Eu vou ler dos versos 19 até o 21. Atentem. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Há uma tradução antiga que diz: nenhuma Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu repito, eu sei que os irmãos conhecem muito bem esse texto sagrado, e para mim, para o objetivo destas aulas, desses encontros, que busca discutir sobre o selo de Deus e a sua correlação com o sábado, se é que existe, entendo, irmãos queridos, que essa advertência de Pedro cai como uma luva. Ela é extremamente oportuna para os nossos objetivos no estudo da palavra sagrada. Na noite passada, minha esposa e eu tivemos a honra de receber em nossa casa aqui em São Paulo, capital, uma antiga amiga, esposa de um grande amigo meu, colega de faculdade, adventista de teologia, um evangelista de mão cheia, um pastor dedicadíssimo, faleceu há 3 anos atrás num acidente automobilístico. Pastor Luiz Arthur Schmidt. Em algumas ocasiões, ele ocupou a presidência da Associação Sul-Rio-Grandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, interinamente, pastor Schmidt. E, como disse, nós somos amigos de longa data. Logo que eu deixei de ser adventista do Sétimo Dia e me tornei batista do Sétimo Dia, nossa amizade continuou, mas cada vez que nós nos encontrávamos, parecia que era um encontro de dois fios elétricos desencapados. Dava choque. Ele se esforçando para me fazer voltar e eu me esforçando para convencê-lo a vir comigo para as fileiras batistas do Sétimo Dia. E nós chegamos à conclusão, depois de alguns anos nesses embates,
que era melhor preservarmos a nossa amizade. Então, continuamos nos encontrando, sim, mas sem aqueles debates acalorados, debates teológicos. Pois é, faleceu há 3 anos e eu nunca mais tinha encontrado a esposa dele, a irmã Nair Schmidt. E ontem à noite fui apanhá-la no aeroporto de Guarulhos e ela pernoitou aqui em casa e hoje eu a levei ao aeroporto de volta e ela embarcou para o sul. Mas no café da manhã nós conversamos alguns assuntos doutrinários. Eu não mais discutia com eles e me propunha a não mais discutir. Mas ela puxou um assunto sobre escritos da irmã Ellen White sobre os negros. Eles são de descendência alemã, os meus amigos. O sobrenome já diz, né? Schmidt. E puxou esse assunto, então trocamos ideias. E aí ela deu a resposta do que o Leandro Quadros costuma dar no programa da Novo Tempo, na Mira da Verdade. E é uma resposta que, com todo respeito, ela é interessante, mas não esclarece bem. Não esclarece tudo o que deveria esclarecer. E aí, a certa altura, saiu daquele assunto, ainda dos escritos de Ellen White, e ela mesma puxou, eu me propunha não entrar no assunto, ela mesma puxou, essa, pois é, a irmã White disse que foi mostrado o dia e a hora da volta de Cristo, não é? Eu disse, sim, no livro Vida e Ensinos está escrito, e foi me mostrado o dia e a hora da volta de Cristo. Aí eu terminei de falar isso, ela arrematou assim, mas ela disse que ela esqueceu, né? E aí, eu não esperava ouvir isso da minha amiga. Essa é a resposta que todo adventista dá, que ela esqueceu. E aí eu disse, olha, Nair, no livro Vida e Ensinos, ela não diz que esqueceu. O contexto nem é esse, se o que ela está falando está em sintonia com a Bíblia ou não. O contexto é ela está descrevendo a perseguição final dos salvos, conforme é ensinado na Igreja Adventista. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Eu não acredito nesse ensino de perseguição final. Eu entendo que a perseguição já começou e não é para eu perder a minha casa, não é para eu negar o sábado, eu estou desempregado, eu perco o emprego público, o pastor André é diretor de escola, vai perder a escola porque guarda o sábado. Não, na minha convicção pessoal, a perseguição começou com os múltiplos ataques satânicos, ataques psicológicos, emocionais, que a gente não se apercebe e muitas vezes passa a ser arrastado pela onda devastadora que está aí no mundo, muitas das vezes mal disfarçada de verdadeira espiritualidade. Mas deixa lá, isso é um assunto para uma outra ocasião, se o pastor André quiser introduzir esse assunto sobre a grande tribulação, porque há uma discussão entre pentecostais, não pentecostais, tribulacionistas, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Não vamos entrar nisso agora. Mas vamos voltar. Aí eu falei para a minha nossa amiga Nair, aqui nessa mesa estávamos, onde eu estou agora, na minha sala, e disse, olha, o contexto, a senhora White está descrevendo a perseguição final dos fiéis de Deus, e quando os fiéis de Deus pensam que não tem mais saída, eles estão sendo alcançados pelos algozes, executores da perseguição, e pensam que está tudo perdido. E aí ela diz, e foi-me mostrado o dia e a hora da volta de Cristo. Quem diz que ela esqueceu são os teólogos adventistas procurando dar uma resposta para essa afirmação. E eu não queria discutir com a minha amiga, era constrangedor, nós éramos anfitriões dela, estávamos recebendo ela em nossa casa, mas cá para nós, irmãos, agora eu me dirijo a vocês que, como eu, são oriundos da Igreja Adventista. Sinceramente, vocês acham que isso explica a oposição do texto do Vida e Ensinos de Ellen White com o texto do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus diz, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, ninguém.
Então, como justificar um texto do próprio Senhor Jesus Cristo, de que ninguém sabe, nem mesmo o filho, na condição de homem, de humano? Claro que ele sabe, ele é Deus. Mas na condição de homem, não, humanamente falando, não. Como que o texto é solenemente rasgado, violado, e Deus se arrependeu daquele comando de que ninguém sabe, mas resolveu revelar para Ellen White. E aí Deus viu que isso podia trazer um grande mal, porque entraria em choque com o texto da palavra. Então ele deu uma amnésia nela, ele fez com que ela esquecesse. Vocês me perdoem, com todo respeito, isso é conversa para boi dormir. E boi não dorme com conversa, até onde eu saio. Então, quer dizer, não cola. Tá? Mas eu estou contando isso porque a minha amiga falou isso, irmãos, e aqui está o ponto. Por que eu estou contando? A minha amiga falou isso transparecendo sinceridade. Ela falou naquilo que ela acreditava. Passaram para ela assim. E ela, então, vai reproduzindo essa fala. Talvez sem pensar muito a esse respeito. Então, irmãos, agora, com esse pano de fundo, eu quero entrar no assunto se o sábado é ou não o selo de Deus, mas de antemão dizer aos meus queridos irmãos que eu entendo de coração, eu entendo sem nenhuma pretensão agora. Ah, entende porque é mais sábio. Eu não sou mais sábio que ninguém, mas entendo quando um irmão originário do adventismo tem dificuldade de achar, de recusar a doutrina que ensina que o sábado é o selo de Deus. Eu vou compreender o meu irmão, a minha irmã, e vou continuar te respeitando, meu irmão, minha irmã. Qual é o meu propósito aqui? O meu propósito é que a palavra final seja a santa e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Sabe o que eu percebi? Comentava com a minha esposa depois que levei a nossa amiga ao aeroporto e voltei para casa. Comentávamos o seguinte: a defesa que eles fazem dos escritos da irmã Ellen White, eles não têm a intenção de jogar no lixo a Bíblia. Claro que não. Eles têm a preocupação de preservar o que Ellen White escreveu. A preocupação deles é reafirmar que ela foi a mensageira da igreja remanescente e que é adventista, no dizer deles, e tudo que ela fala provém de Deus. Então, tudo que ela fala está errado, está certo. Eles não estão preocupados em achar alguma rota de colisão entre um escrito dela e o escrito da Santa Bíblia. Eles não têm essa preocupação. A preocupação é crer e defender aquilo que ela trouxe. Bom, não é por acaso, irmãos amados, que o texto escolhido para a abertura dessa aula, dessa segunda parte, foi da segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versos 19 e 20, mas especialmente na parte do verso 19, olha só, assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Agora escutem a parte final desse 19. Dar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Vocês percebem que o texto inspirado aqui de Pedro, o apóstolo, não fala em luz menor para guiar a luz maior? Não existe essa invenção na Bíblia. O que existe na Bíblia é que a palavra profética é uma luz que brilha em lugar escuro, até que a estrela da alva nasça no coração. É isso que tem na Bíblia. Luz menor para guiar a luz maior não está na Bíblia. Isso é uma invenção que não resiste à análise bíblica, com todo o respeito.
Olha só, a estrela da alva, a Bíblia é identificado como sendo Cristo, a estrela da manhã. Cristo é o sol da justiça. Pode haver alguma luz mais importante do que o sol da justiça, do que a estrela da alva? E pergunto mais: onde está a presença do sol? Eu preciso acender o meu palito de fósforo, o meu isqueiro? Acendo. Faz alguma diferença? Traz mais brilho? Conduz alguém a uma luz maior? A luz maior precisa de uma luz menor para lhe guiar? Ela é suficiente por si só, por si mesma. Mas, irmãos, agora de forma muito amorosa e carinhosa, em quantas ocasiões eu repeti o chavão? Os meus escritos são uma luz menor para guiar à luz maior. Quantas vezes eu honestamente repeti esse refrão para quem eu estava ministrando estudo bíblico? Eu estou com isso querendo te dizer, meu irmão, minha irmã, que ao estudarmos esses pontos das Escrituras, nós devemos fazê-lo com muito amor, com muita humildade e com paciência para com aqueles que pensam diferente. Bom, eu estou com algumas Bíblias abertas aqui na minha frente e agora nós vamos começar o seguinte. Eu tenho um texto aqui de um colega meu da Faculdade Adventista de Teologia, colega contemporâneo, não era colega de turma, ele estava um ano atrás da minha turma. Eu me formei e fui ser pastor. Ele se formou e continuou estudando, e foi para os Estados Unidos, enfim, e se tornou doutor em teologia. Estou falando do doutor Alberto Ronald Tim. É meu colega contemporâneo na Faculdade Adventista de Teologia e é meu conterrâneo, ambos somos gaúchos. A diferença é que eu sou da região metropolitana de Porto Alegre, São Leopoldo, e ele é bem do interior do estado, Ijuí, lá no interiorzão, região de alemães gaúchos. Bom, o doutor Tim escreveu um artigo recentemente, os irmãos talvez tenham tido acesso a ele. Eu fiz questão de, de fazer um copy-cola do artigo dele, trazer para o meu texto, para não perder nada. Então, eu trouxe na íntegra. E o artigo do Tim é assim: é o sábado o selo de Deus? É uma interrogação, uma pergunta. E aí ele começa dizendo: é sabido e consabido de todos nós. Aliás, desculpa, isso não é ele, isso sou eu que escrevi. Eu vi que está com o meu estilo, esse sabido e consabido, é um linguajar meio jurídico, mas não é do Tim, não, esse foi o meu, fui eu que escrevi. É sabido e consabido de todos nós que a IASD declara, afirma e ensina que o selo de Deus é seu santo sábado. Daí eu dou a fonte, uma das fontes, tem várias fontes da senhora White. Aí encontrei o artigo do Tim. E o artigo do Tim, o título é assim: o selo de Deus é o sábado ou o Espírito Santo? Irmãos, eu vou ler alguns parágrafos do artigo e no final eu vou fazer as minhas avaliações disso, compartilhando com vocês. Eu gostaria de depois ouvir a opinião dos irmãos. Mas ele escreveu assim: algumas pessoas têm dificuldade de harmonizar a função do Espírito Santo e o papel do sábado no selamento final do povo remanescente de Deus. Não resta dúvida que a habitação do Espírito Santo na vida do crente é a maior evidência de que este se encontra em estado de salvação. E aí ele indica alguns textos bíblicos. Por esse motivo, o apóstolo Paulo se referiu ao Espírito Santo como penhor, aí dá a fonte bíblica, e selo, aí dá a fonte bíblica, e selo da salvação, né? E dá a fonte bíblica. E aí ele escreve: Ellen G. White acrescenta que, agora abre aspas,
A todos os que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Isso está no livro Atos dos Apóstolos, página 49. Atos dos Apóstolos, irmão, para quem está nos ouvindo e não é oriundo da Adventista, não é o livro bíblico de Atos dos Apóstolos que está entre o Evangelho de João e a Epístola aos Romanos. É um dos nomes dos livros da senhora Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 49. Dr. Tim continua. Além disso, o Espírito Santo é também o agente selador e capacitador dos crentes para o cumprimento da missão evangélica. Comentando os derradeiros momentos antes da ascensão de Cristo, Ellen White diz que, aspas, a visível presença de Cristo estava prestes a ser retirada dos discípulos, mas uma nova dotação de poder lhes pertencia. O Espírito Santo ser-lhes-ia dado em sua plenitude, selando-os para a sua obra. Atos dos Apóstolos, página 30. Em relação ao Pentecostes, a mesma autora afirma que, aspas, os que creram em Cristo foram selados pelo Espírito Santo. The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 6, página 1055. Esse aqui é o comentário bíblico adventista do sétimo dia, é o nome em inglês. Aliás, eu tenho aqui em casa, com os volumes todos. Deixa eu só fazer uma observação antes de prosseguir a leitura. Irmãos, até agora, o que eu li, eu não tenho nada para acrescentar ou para suprimir, subtrair, tirar, porque está em plena harmonia com a revelação das Escrituras. Vocês estão percebendo que a própria Ellen White está apresentando o Espírito Santo como quem sela, o selo. Os que creram, falando do Pentecostes, os que creram em Cristo foram selados pelo Espírito Santo. Essa é a minha pregação. Essa é a pregação batista do sétimo dia. Mas não para aí. Deixa eu ler mais. O processo de restauração das verdades bíblicas pelos pioneiros adventistas do sétimo dia também foi selado, ou seja, aprovado pelo Espírito Santo. O processo, a Bíblia não diz que o Espírito Santo sela alguma metodologia de trabalho, algum meio de trabalho. A Bíblia diz que o Espírito Santo sela pessoas, sela vidas salvas, e não método de trabalho. Tudo bem, mas eu vou voltar à frase do Dr. Tim, isso não é de Ellen White, é do Alberto Ronald Tim. O processo de restauração das verdades bíblicas pelos pioneiros adventistas do sétimo dia também foi selado, ou seja, aprovado pelo Espírito Santo. Agora, ele cita Ellen White. Aspas. Muito bem sabemos nós como foi estabelecido cada ponto da verdade e sobre ele posto o selo pelo Espírito Santo. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 103 e 104. Descrevendo sua participação em algumas reuniões em South Lancaster, Massachusetts, na década de 1880, a senhora White menciona que, aspas, o Senhor ouviu nossas súplicas e seu Espírito colocou o seu selo à nossa obra, fecha aspas. Review and Herald, de 15 de janeiro de 1884, página 33. Ainda hoje, Deus, aí, aspas, porque é uma citação de Ellen White. Ainda hoje, Deus, aspas, deseja que sua obra seja levada avante com proficiência e exatidão, de modo que possa pôr sobre ela o selo de sua aprovação. Atos dos Apóstolos, página 96.
Doutor Tim, de novo. Mas a função seladora do Espírito Santo no plano da salvação não conspira contra a identificação do sábado como selo do Deus vivo. Ai, 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 ai. Como assim? Aonde está escrito na Bíblia que o sábado é o selo do Deus vivo? Tudo aquilo que eles disseram nos parágrafos antecedentes, tanto Tim quanto Ellen White, que o Espírito Santo é que sela, as pessoas são seladas pelo Espírito, agora está sendo desdito ao dizer que o Espírito Santo está em harmonia com a identificação do sábado como selo de Deus. Onde está na Bíblia que o sábado é o selo de Deus? Aqui já começam as contradições ficarem mais evidentes. Olha, e aí o Tim cita Apocalipse 7. Irmãos, se abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, ah, vai falar dos selos. Lembram que Apocalipse começa no capítulo 6, o cordeiro quebra os selos. E aí vai o primeiro selo, vai o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo. E em Apocalipse 7 vai tratar dos 144 mil. E Apocalipse 8 fala do sétimo selo. Ora, em nenhum desses selos, olha de novo a contradição teológica adventista, em nenhum desses selos, de Apocalipse 6 até Apocalipse 8, está dito que o selo é o sábado. Em nenhum deles. A identificação do selo e a sua caracterização é outra. Pois bem, continua, doutor Tim. Em realidade, o Espírito Santo é concedido aos que obedecem a Deus. Agora ele está parafraseando Pedro, o apóstolo, em Atos 5,32. E por essa razão, ele é chamado por Cristo de o Espírito da Verdade. Aí dá os textos do Evangelho de João. Sua obra, do Espírito Santo, é conduzir os seguidores de Cristo a toda a verdade. João 16,13. Da qual faz parte o quarto mandamento do decálogo que ordena a observância do sábado. Claro que está certo. Mas isso não torna o sábado o selo de Deus. Se eu digo que a função do Espírito Santo é conduzir o crente, o salvo, a toda a verdade, no pacote toda a verdade está incluído o sábado do quarto mandamento, do santo decálogo, inequivocamente. Isso é uma coisa, mas isso não é a mesma coisa que dizer que o sábado seja o selo. Dr. Tim continua. Ellen White afirma que, aspas, o sábado foi inserido no decálogo como o selo do Deus vivo, identificando o legislador e tornando conhecido o seu direito de governar. Era o sinal entre Deus e seu povo, um teste de sua obediência a ele. Moisés foi ordenado a lhes dizer da parte do Senhor: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Êxodo 31, 13. E quando alguns do povo saíram no sábado a recolher o maná, o Senhor indagou: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Êxodo 16, 28. Bom, e aí continua. Irmãos, vamos lá. Em razão do tempo, eu vou pular coisas que eu queria pular, porque eu me proponho usar no máximo 10 minutos e deixar para a parte terceira a continuidade. Na teologia adventista, para a gente afirmar para quem está recebendo o estudo bíblico que o sábado é o selo de Deus, são usados três textos principais. Êxodo 31, 17, Ezequiel 20, verso 12 e Ezequiel 20, verso 20.
O dias do 31 eu já li. Vamos ler Ezequiel 20, verso 12 e 20. O 20, verso 20, é praticamente uma repetição do 20, verso 12. A diferença é que no 20, verso 12, ele está fazendo uma afirmação sobre o sábado. E no 20, verso 20, ele está expressando um comando, uma ordem, mas a essência é a mesma. Leia o 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 20 está dizendo que Deus deu o sábado para que servissem de sinal entre mim, Deus, e eles, o povo, para que soubessem que eu, diz Deus, sou o Senhor que os santifica. Então, é uma descrição de uma situação. Agora, o 20, verso 20, não é descrição de uma situação. A essência é a mesma do 12, porém com um comando, com uma ordem. Olha como é que está o 20, verso 20. Santifiquem os meus sábados. Há uma versão, uma tradução que fala santificai, é um comando no imperativo. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Irmãos, quando o teólogo adventista e o membro da igreja, mesmo não sendo teólogo, ele recebeu essa doutrina e ele passa para frente essa doutrina, ele compartilha, ele sociabiliza a doutrina, ele diz o seguinte: você está vendo, nós acabamos de ler Ezequiel 20, verso 12 e 20, verso 20, e está dizendo que o sábado é o selo de Deus. Aí tu diz assim, não, 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 aqui está dizendo que é o sinal. E eles, pois é, sinal e selo é sinônimo, é a mesma coisa. Ô, meu irmão, minha irmã, tu já ouviste isso? Eu não só ouvi, como eu ensinei isso. Eu preguei isso, honestamente, que sinal e selo são as mesmas coisas. Queridos, 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 os irmãos que vêm da igreja adventista não têm a obrigação de saber o que eu vou lhes falar agora. Mas um teólogo adventista tem a obrigação de saber que selo e sinal não são sinônimos. A teologia adventista estabeleceu uma falsa sinonímia, equiparação entre as palavras vocábulo sinal e o vocábulo selo. Ela não é sinônimo, nem na língua hebraica em que ela foi escrita, no caso de Ezequiel 20, verso 20, e Êxodo 31 também, e nem na língua grega, no Novo Testamento. E eu tenho um texto que é muito difícil um pastor adventista sair desse texto, só que ninguém usa esse texto para eles. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, e nós vamos ler o verso 11 de Romanos, capítulo 4. E olha, eu tenho mais 3 minutos, e vamos encerrar, e na próxima aula nós vamos retomar daqui. Romanos 4, verso 11. Escutem bem. Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Opa, 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 como é que está ali? Como é que a teologia adventista diz que selo e sinal são a mesma coisa? São sinônimos. Agora aqui tu acabas de ler Romanos 4:11 e Paulo, o apóstolo, está dizendo que Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que teve quando ainda não havia sido circuncidado, a justiça da fé, ainda não havia sido circuncidado. Irmãos, eu tive cuidado, e eu estou com o Novo Testamento grego aqui, para ver o que é a palavra, o que está escrito nos manuscritos gregos,
em Romanos 4:11. Eu estou com o Novo Testamento Nestlé aqui. E ele é, deixa eu colocar, ele está, o texto, um manuscrito em grego, tá bom? E aqui está escrito a palavra que foi traduzida por onde é que está aqui, 4:11? Por sinal, é semeion. Semeion peritomês. Peria em volta de. Tomês é a cisão, corte. Então, peritomês é circuncisão, é quando havia aquela cirurgia no órgão genital masculino. Tá? Semeion peritomês, sinal da circuncisão. Qual a palavra usada para selo? Esfragda. Não é com I, é com S, mas não tem o S na língua grega, tem a letra correspondente, é sigma. Então está escrito esfragda. Olha só, sinal semeion, selo esfragda. Eu fui para Apocalipse para ver a palavra selo, do 6 ao 8. Esfragda, em momento algum está semeion. Aí eu vou para Efésios 4:30. Esse texto é matador. Esse texto é um sol luminoso, esclarecedor. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha, o texto é explícito, meus queridos irmãos. Ele é expresso em dizer que o selo do salvo é o Espírito Santo. Mas ele não é um texto isolado, não é um texto escoteiro. Há mais no Novo Testamento. Em Efésios 1:13 está dito: também lhes dei o Espírito Santo da promessa, como selo em seus corações. Paulo, na segunda aos Coríntios, também fala. E aí vem a pergunta, irmãos. Se a Bíblia expressa e explicitamente diz que o selo dos salvos na nova aliança é o Espírito Santo, quem é que tem autoridade para alterar uma revelação bíblica? Se eu quiser afirmar que o sábado é selo de Deus com base nas revelações de Ellen White, eu estou dizendo que a revelação que ela recebeu, desculpem eu colocar aqui uma dúvida, se é que recebeu, eu estou dizendo que essas revelações estão em pé de igualdade com as Escrituras? Nada disso. Estão acima das Escrituras. Porque a Escritura diz uma coisa, a Ellen White pode dizer uma coisa diferente daquela e vale, tem maior peso o que ela disse, não o que a Bíblia disse. Nós vamos continuar na próxima aula. Eu peço que o Pai Celestial continue a iluminar o teu e o meu coração. E que em nós, irmãos queridos, haja o firme propósito de defender aqueles princípios que os santos apóstolos defenderam, que os pais da igreja, depois que morreu o último apóstolo, que foi João, no ano 100, os pais pós-apostólicos continuaram a defender, os heróis da reforma defenderam. Quando eu falo dos heróis da reforma, me vem à mente especialmente Martinho Lutero, com os famosos 5 sola fide, só a fé, solo Cristo, só Cristo salva, só lhe deu glória, glória somente a Deus, sola Escritura e sola gracia. Escreve gratia, mas é latim, a pronúncia é gracia, conquanto esteja grafado gratia. Tá bom? Então, irmãos, sola Escritura. Nós, batistas do sétimo dia, somos fiéis à herança da reforma, de termos a Bíblia e tão somente ela como sendo a autorizada e infalível palavra de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, a mim também. E vamos prosseguir na próxima aula
com a análise desses textos que eu citei por alto, de Romanos 4:11, Efésios 4:30, Efésios 1:13, 2 Coríntios 2:22, algo assim, Deus continuará nos guiando e nos iluminando a toda a verdade. Deus nos abençoe. Graça e paz.